Boa noite. Duas fugas em massa em unidades prisionais de Pernambuco, com diferença de apenas 3 dias entre uma e outra. Você vai lembrar rapidamente do que eu estou falando, porque essas fugas são recentes, aconteceram agora em janeiro. A primeira delas foi na unidade Barreto Campelo, em Itamaracá. A segunda, no Complexo do Curado. E, sim, teve explosão, teve tiroteio e mortes também. Essa situação levanta algumas questões: a superlotação, a segurança e a localização dos presídios e penitenciárias. Mas até põe em xeque o sistema prisional de Pernambuco, de modo particular, e o sistema prisional brasileiro, de forma mais ampla. E é justamente esse o tema de hoje do nosso programa. Participam Marcelo Ugietti, promotor de execuções penais do Ministério Público de Pernambuco e membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e também Edna Jatobá, coordenadora executiva do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, GAJOP, entidade da sociedade civil de promoção e defesa dos direitos humanos, ligada ao Conselho Econômico e Social da ONU. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o telefone 3879-5444, para o e-mail opiniãope@gmail.com ou para nossas redes sociais, Twitter, @opiniãope e Facebook. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Primeira pergunta para cada um de vocês, na opinião de cada um, qual é hoje o principal problema do sistema carcerário do Brasil e de Pernambuco? Eu vou deixar a doutora Edna começar. Bem, partindo logo do nosso estado, né, que a gente está com mais urgência. A gente tem uma política de segurança pública chamada Pacto pela Vida, que é o Plano Estadual de Segurança Pública, que ele tem uma meta de redução de homicídios. Não é a única meta que ele tem. Ele impõe aos profissionais da segurança pública outras metas. E existe uma deliberada política de encarceramento no estado. Então, o estado de Pernambuco, ele prende muito, de fato, mas também prende mal, né? E não existe um cuidado, por exemplo, com as prisões e com os presos provisórios, né, para que eles sejam, de fato, que sejam pessoas que deveriam estar ali. Então, isso contribui para a superlotação, né, das prisões e, além disso, impossibilita que esse preso que entra provisório, ele seja apenas uma pessoa que precisa de ressocialização e volte ressocializada, né? Quando ele vai, que não cometeu um crime, que era para estar num presídio, e se depara com aquela realidade, muito provavelmente ele, que podia ser um pequeno traficante, ele sai como um grande traficante, ele sai com ligações com redes criminosas que não aconteceriam se ele tivesse, por exemplo, participado de uma audiência de custódia, se ele tivesse recebido uma medida cautelar. Então, aí você lançou 2 problemas. O primeiro, a superlotação, e o segundo problema, a impossibilidade de ressocialização. Não, o primeiro problema é uma política de segurança pública que visa encarcerar pessoas deliberadamente. E que provoca a, né, superlotação. Exatamente. Das unidades prisionais. Exatamente. E, para além disso, é bom colocar que a gente tem uma desorganização no sistema prisional, ao ponto do próprio secretário de Justiça e Direitos Humanos admitir numa audiência pública que fala com os presos ao telefone celular, que seja para receber, né, notícias de tortura, enfim, não interessa. Um estado onde o secretário coloca essa possibilidade abertamente em público, a gente imagina como é a política mesmo no sistema criminal como Antes da gente continuar e eu passar a palavra para o doutor Marcelo, eu queria então, aproveitando sua fala, dizer que o Opinião Pernambuco, a produção, tentou muito trazer um representante do governo estadual para cá. Tentamos muito Éden Vespasiano, da Secretaria Executiva de Ressocialização,
mas aí, por uma incompatibilidade de agendas, a informação que nós temos, então, esse debate está sendo travado aqui no Opinião Pernambuco, sem um representante da Secretaria Estadual. Doutor Marcelos. Eu vou fazer minhas as palavras da doutora Edna e quero cumprimentá-la e cumprimentar a doutora Edna também, os seus telespectadores, e dizer que a gente tem um processo histórico e você falava da questão num cenário amplo e num cenário mais restrito, o cenário de Pernambuco, mas a gente tem um processo histórico de descaso com o sistema prisional. O Estado brasileiro não se preparou para as mudanças que foram trazidas desde 84 com a Lei de Execução Penal, e essa mudança basicamente trouxe a possibilidade e a vertente de uma reinserção social positiva, e trazendo esse cenário mais assim restritamente para Pernambuco, a gente também tem esse descaso histórico com o adendo dessa política pública que o Estado implementou, acho que em 2006 para 2007, que é o Pacto pela Vida, que tem seus êxitos, mas eu penso que no que diz respeito à segurança pública, especialmente ao sistema penitenciário, realmente foi uma tragédia. Por quê? Porque o Estado imaginou que com a segregação em larga escala pudesse resolver o problema da criminalidade e da violência, o que não é verdadeiro, não é? E a tendência do mundo é justamente o contrário. Não é? E não preparou o sistema prisional para receber essa demanda da implementação de carros, de logística, de pessoal, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. E isso realmente, para você ter uma ideia, quando o Pacto pela Vida foi lançado, nós tínhamos exatamente 15.573 presos. Hoje nós temos 32 mil. São 7 a 8 anos. Nós tivemos, então, uma implementação de mais de 100%, com um agravante. Nós não construímos absolutamente nada para melhorar isso. Nem no que diz respeito ao pessoal, a questão de pessoal, nós tivemos apenas nesse período uma implementação de cerca de 300 a 400 agentes penitenciários. Todas as duas oportunidades com ações do Ministério Público, ações judiciais, para poder o Estado contratar, nomear, inclusive, após o concurso. E afora isso, nenhuma unidade prisional foi construída para que a gente pudesse ter uma melhor alocação dessas pessoas. Por outro lado, tem também o que a doutora Edna falou, que é justamente uma filosofia de encarceramento que me parece que se enraizou em todos os organismos do Estado, inclusive no Ministério Público, no Judiciário, e a gente tem uma ausência de implementação das políticas alternativas ao cárcere, não é? Que é isso que tanto o CNPCP como o DEPEN, como o CNJ tem hoje pensado e procurado implementar. E se a gente tivesse talvez essa política, pelo menos 20%, eu diria entre 15% e 20% das pessoas que estão presas poderiam estar respondendo em liberdade ou cumprindo até a pena num outro regime, numa pena alternativa. Então, tudo isso somado, a gente tem esse caos, evidentemente, como se instalou, e tudo isso que você relatou no início da sua fala, apresentando o programa, é um resultado de tudo isso. Isso não vem como um fenômeno atípico e que surgiu assim, como uma tempestade. Absolutamente, é resultante de um processo de desgaste, de caos do sistema. Um desdobramento. É um desdobramento, exatamente. No caso específico de Pernambuco, pelo que vocês colocaram, a equação seria o seguinte, quer dizer, uma política para redução da violência no Estado, que foi a política implantada do Pacto pela Vida, que resultou numa explosão do sistema prisional, quer dizer, uma superpopulação carcerária em Pernambuco. Esse problema da superlotação é um problema de todo o sistema prisional brasileiro. Se eu não me engano, o Brasil é o
quarto país em número de população carcerária, perdendo para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia. Muitos presos. Pernambuco é o quarto no Brasil, né? Muitos presos e não se resolve o problema da violência. É um modelo falido? Sim, sem dúvida. Porque quando a gente traz a política de segurança pública, é para colocar que o sistema prisional ele não é uma coisa à parte, refratária, né, que deve ser tratada dessa maneira na sociedade. Porque existe também o entendimento da sociedade de que, olha, a pessoa foi presa, é uma visão muito punitivista mesmo, né? Não enxerga ali ressocialização de justiça, enxerga a punição. Então ela tem que ser segregada, ela tem que ir para longe mesmo, enfim, ficar longe do convívio da sociedade. Então a gente tem uma política pública de segurança que ela está prevista em 6 linhas. Dessas 6 linhas, as 6 não funcionam. Então não existe integração do sistema de justiça criminal que começa com a polícia e termina quando o indivíduo está cumprindo pena, né? Então, se a prevenção não funciona, a repressão é dotada de muito recurso, né? Muito policial na rua, a política de metas, da premiação, dos bônus e etc. E também não funciona o sistema prisional. Então, o que é que a gente tem que funciona do pacto? Que também não funciona Você está falando a gestão especificamente democrática. de Pernambuco. De Pernambuco. Certo. Então, de 6 linhas, né, que estão previstas no pacto, a linha... Tudo bem que os projetos perpassam, mas a gente não tem uma política definida para o sistema prisional eficiente, a gente não tem política de prevenção no estado de Pernambuco, isso é fato. A gente tem política de repressão. Então, se a gente só reprime, né, a gente não vai conseguir evitar que os crimes aconteçam, é uma bola de neve. Esses crimes vão acontecer, vão ser reprimidos e uma parte deles vai para a cadeia. E aí a gente está muito preocupado em Pernambuco com a redução de homicídios. Só que quem está na cadeia não é a maioria de pessoas que... Pelo contrário. Pelo contrário. 59% são presos provisórios e destes, né, se são provisórios é porque não estão... A maioria deles não está diretamente ligada com homicídio. Então, veja, não tem uma articulação. O próprio sistema de justiça criminal ele não está articulado no Estado, então como é que quer que funcione? E eu diria até, em complementação ao que a doutora Edna disse, que a gente... na realidade, eu penso que quando você coloca a meta de quantidade e não de qualidade em setores tão cruciais como segurança pública, como saúde, como educação, na verdade é um pecado. E esse, para mim, é o maior pecado dessa política de governo, de Estado, que é o Pacto pela Vida. Eu penso que você bonificar para prender, só por prender, não é? Quando a doutora Edna começou a falar, ela falou de um fato que é uma situação inconteste dentro do sistema prisional hoje, que é justamente a criação dos robôs. Aquela pessoa que é presa debaixo de uma marquise, dormindo embaixo da marquise num papelão, com 2 pedras de crack, e que é tido como traficante. E quando a gente fala isso, e ela falou com muita propriedade, não é só uma questão da polícia militar ou meramente da repressão, é do sistema mesmo de justiça criminal como um todo. E aí passa por nós, passa pelo judiciário, passa por todos nós. Porque, veja, essa pessoa, ela para se cumprir meta de prisão por tráfico, de inquérito por tráfico, essa pessoa é presa em flagrante como traficante, é denunciada como traficante e é punida como traficante. Lá dentro da unidade prisional, ele, na verdade, ele é um usuário, ou um viciado, ou um dependente da droga. E vai ter a oportunidade de se tornar E lá ele fica ainda pior, porque a droga dentro da unidade prisional, em face do caos, da falta de agentes penitenciários, da falta de uma estrutura física mesmo, geográfica das unidades prisionais, da carência, né, dessa estrutura, é muito mais fácil ele encontrar droga dentro da unidade e ser ofertada a ele de graça, viu? Do que aqui fora. Do que do lado de fora. Do que do lado de fora. O que é que acontece? Esse rapaz, normalmente entre 18 e 29 anos, 28 anos, ele se torna robô dos traficantes lá dentro. Eles ficam devendo feira, que os traficantes dão à família, eles ficam devendo favores, eles são capazes de matar dentro da unidade e quando saem vão traficar e vão cometer crime, roubar. Então nós criamos, na verdade, um exército dessas pessoas e isso é um fato assim explícito. Então a gente precisa ou modificar essa filosofia primeiro do encarceramento e ver que o encarceramento, puro encarceramento, sem que a gente tenha
as políticas de prevenções mais aceleradas, não é? No sentido de prevenir e identificar as causas dos fatos, e está escrito, está noticiado estatisticamente que nós temos a maioria dos delitos, e se a gente fizer uma pesquisa nos dados do DEPEN ou de qualquer outro conselho do CNJ, do CNPCP, do Conselho Nacional do Ministério Público, o homicídio está em 5º lugar, 6º lugar. Mas todos os outros que vêm acima, do 1º ao 5º, do 1º ao 4º, são todos ligados à droga. O assalto, o roubo, enfim. Vamos ter que fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o sistema carcerário de Pernambuco e do Brasil. E a gente volta já. Estamos de volta. O Opinião Pernambuco de hoje discute o sistema prisional em Pernambuco e no Brasil, a localização e a segurança nos presídios e penitenciárias faz parte dessa conversa. Participam do programa Marcelo Ugietti, promotor de execuções penais do Ministério Público de Pernambuco e membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e também Edna Jatobá, coordenadora executiva do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, GAJOP, entidade da sociedade civil de promoção e defesa dos direitos humanos, ligada ao Conselho Econômico e Social da ONU. Você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o telefone 3879-5444, para o e-mail opiniãope@gmail.com ou para nossas redes sociais, Twitter, @opiniãope e Facebook. Eu vou abrir esse bloco, inclusive trazendo perguntas já dos telespectadores. No bloco anterior, uma coisa que vocês colocaram foi a impossibilidade de ressocialização dentro dos presídios, o encarceramento gigantesco que a gente vê nos presídios de Pernambuco e no Brasil, pessoas que estão lá dentro que poderiam estar do lado de fora, cumprindo penas alternativas e não se marginalizando mais ainda dentro dos presídios. E aí, Fábio Soares, da Vila Cardeal, ele pergunta por que nas prisões existem tantos presos que estão lá de forma injusta. É um pouco essa questão que vocês trouxeram aqui no primeiro bloco. Assim, eu penso assim, essa questão da justiça ou da injustiça, na verdade, é uma discussão que a gente teria que ver o processo, ver o fato, não é? Se a gente trocar por de forma indevida. Indevida, pronto. Talvez aí a gente tivesse uma leitura melhor, não é? Um entendimento melhor. O Brasil, os organismos brasileiros de nível nacional, de âmbito nacional, melhor dizendo, como eu já falei, o DEPEN, o CNJ, o próprio Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, tem pregado no Brasil todo exatamente o contrário do que nós vivenciamos hoje em Pernambuco, não é? Nós estivemos num fórum falando, inclusive lá no fórum em Fortaleza, com os novos estados do Nordeste, exatamente sobre as alternativas penais e as penas alternativas. Num fórum regional, promovido tanto pelo DEPEN quanto o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e também pelo CNJ. Na próxima semana, nós estaremos em Salvador, onde o CNJ está promovendo, junto com o Tribunal de Justiça da Bahia, mais um fórum também sobre a discussão do sistema que é falido, que todo mundo fala, que todo mundo diz e que se preocupa, e a gente ainda não tem um direcionamento para melhorar tudo isso ou minimizar esse caos que a gente vive, mas especialmente também para essa implementação dessas políticas de alternativas penais e penas alternativas. É, na realidade, uma alternativa ao cárcere. Precisamos justamente fazer uma distinção do joio e do trigo.
a própria lei da execução penal prega a separação. Nós, no estado de Pernambuco, e no Brasil todo, também não é um modelo apenas nosso, mas a gente também não pode só se esconder, e aí a gente se esconde muito, quando a gente vai falar do sistema prisional, a gente diz assim, mas é no Brasil todo. Mas, bem, é no Brasil todo, mas nós podemos melhorar, não é? Uhum. Eu, por exemplo, acho e prego sempre que a gente pode melhorar, por exemplo, na questão da mulher encarcerada. Podíamos ter avançado nisso, que é um universo de cerca de 2.000 mulheres, mais ou menos, ou seja, um universo pequeno e mais rápido de resolver. De novo, você está falando em Pernambuco. Em Pernambuco, tá. Não é? Assim, apesar do crescimento do número de mulheres encarceradas, por várias razões sociais, enfim, mas eu penso que a gente tem uma possibilidade de melhorar esse atendimento e esse modo de encarcerar ou de punição dessa mulher encarcerada, dessa mulher que está envolvida com o crime, mais especialmente também do crime de droga, né, envolvendo a droga. A gente podia fazer um modelo nacional, isso a gente vem falando há tanto tempo, não é? Eu queria dar um exemplo mais prático. A gente teve uma tragédia que aconteceu, acho que no mês passado, de uma mulher negra, pobre, moradora da periferia, que tinha 2 filhos, tinha que trabalhar. O pai, ninguém sabe por que não estava dando assistência. E no intervalo em que ela saiu para trabalhar, ela deixou a filha, o filho pequeno de 10 meses, com uma filha de 13 anos. E o cachorro, né, o menino acordou antes da hora, não sei como foi, e o cachorro avançou no menino e quase mata a criança. E essa mãe foi recolhida, né? Esse caso teve repercussão, a defensoria atuou rapidamente e ela foi liberada. Ela é uma presa provisória e ela foi liberada. Quantas dessas mães ou quantas dessas histórias de mulheres, né, semelhantes a essa, estão encarceradas na colônia penal feminina Bom Pastor, por exemplo? Esse é um exemplo. O outro exemplo é o que você colocou, do jovem que estava na Marquise, que era usuário de droga. E ele não passa por nenhum juiz, por nada, não tem audiência de custódia, digamos assim, e ele vai ser preso. E vai ficar preso provisoriamente até alguém dizer que ele era apenas usuário e não traficante. Veja, você falou, você usou essa expressão logo no início do programa, estamos prendendo muito e prendendo mal. É evidente. Aí, no caso específico de Pernambuco, as penas alternativas não são aplicadas, é isso que acontece? Audiência de custódia, é esse o nome? Isso. Nós tivemos um avanço, né, com a audiência de custódia que tem mais ou menos uns 4 ou 5 meses, mais ou menos, né, de implementação só na capital, nem na área metropolitana. Dizem que até março ou abril vai se implementar na área metropolitana. Mas a audiência de custódia, seguramente, se nós não tivéssemos implementado a audiência de custódia aqui na capital, pelo menos, nós teríamos perto de 35.000 presos, sem dúvida nenhuma. Já a audiência de custódia, que é uma prescrição do Pacto de São José da Costa Rica, que tem tempo, e o Brasil é signatário disso, não é? Que é justamente a apresentação do preso, da pessoa que é presa, logo que ela é presa, à autoridade judicial. E aí, com a presença do promotor de justiça, do defensor, do advogado, e aí você já faz uma triagem ali daquele que realmente, por razões técnicas ou fáticas, deve ter o destino do cárcere, e aquele que pode sim responder a uma possível ação penal em liberdade. Isso já devia ter sido feito há muito tempo, e essa modificação, e eu penso que uma das coisas, a doutora Edna falou na questão de 59% de presos provisórios, e a gente sabe o quanto demora isso, porque o nosso processo penal é demorado. É um processo penal ainda com vícios de forma, não é? Técnica mesmo, que a gente podia melhorar. Por exemplo, copiando alguns modelos da Europa, alguns modelos dos Estados Unidos mesmo, onde a prova é produzida de uma vez só. A gente aqui se produz uma prova na delegacia de polícia, produz essa mesma prova, ou tenta produzir, repetir essa prova na instrução, quando se judicializa a questão. Isso não dá certo, isso não tem dado certo, isso demora o julgamento, isso eterniza muitas vezes a prisão provisória, e a gente poderia ter o exemplo do Oscar Pistorius, né, aquele corredor que tem as pernas, que não tem as pernas normais, não é? Tem uma perna mecânica. Né? Pois bem,
todo o julgamento dele foi feito, toda a prova foi produzida na hora, para os jurados verem, para os juízes verem, para o promotor ver, para o advogado ver, a perícia colocada na hora, se pede uma perícia, se suspende por 15 dias, como houve a suspensão, tudo é feito ali na hora, não há essa eternização do processo penal, do processo de instrução, e a gente termina tendo esse problema. E com relação à pena alternativa, não é nem que não se utilize, se utiliza pouco, o que é um contrassenso, porque o doutor Flávio Fontes, que é o juiz da Vara de Penas Alternativas aqui, que é uma referência nacional, inclusive, um grande juiz, tem uma equipe maravilhosa, apesar de pequena, mas é uma equipe que faz um trabalho muito bom. Nós temos aqui e no Brasil todo, o índice de reincidência não chega a 8%. Quando se utiliza as penas alternativas. Mas é preciso que a população fique esclarecida de que a audiência de custódia não significa que o sujeito vai ser ali julgado na hora. Não. A audiência de custódia significa que ele vai ser apresentado a um juiz e o juiz vai determinar se a prisão dele provisória é legal ou não, se ele continua preso ou se ele vai receber uma medida cautelar. Porque, veja, um jovem que ele foi pego com alguma quantidade de droga que era uma coisa de consumo, justifica ele ir para a cadeia ou justifica ele se apresentar em algum tempo ao juiz, a ele receber uma tornozeleira eletrônica, a ele ficar recolhido na casa. Enfim, são várias as alternativas. A gente tem uma lei avançada de medidas cautelares. Nesse particular, sim. Agora, que não eu tenho uma dúvida aqui, e é uma questão que eu trago para vocês, a gente tem, quem for responder, tem 3 minutos no máximo. A sociedade, de um modo geral, é muito reativa em relação a concessões, se é que a gente pode falar em concessões, que sejam feitas às pessoas que são compreendidas como pessoas criminosas, como pessoas que devem, de alguma forma, ser mantidas à margem do processo social. E eu fico me perguntando se esse preconceito social em relação à população carcerária não inibe políticas públicas mais avançadas em relação a essa mesma população. Eu vou só dar Vamos dividir. Vamos dividir. Eu digo o seguinte, primeiro eu vou usar um adágio popular, pimenta nos olhos dos outros, refresco no da gente. Essa reação negativa em relação à pessoa encarcerada da sociedade só existe quando aquela pessoa encarcerada não é nem parente nem amigo. Aí, todo mundo quer que mate, quer que esfole, quer isso e aquilo. Quando é parente ou amigo, vai lá me procurar, vai procurar lá no Gajop para ver a questão dos direitos humanos, para ver onde é que o cara está, que o cara não comeu, que o cara não teve atenção. Então, isso é muito, não é, seletivo, eu diria até. Não é? E o outro fato é que é uma questão social. Normalmente, o Estado, e eu vou dizer uma coisa que eu penso e é minha, assim, eu não sei se está certo ou está errado, mas é o meu pensamento. Me parece que o Estado brasileiro e o Estado de Pernambuco não foi diferente. Para o Estado é menos danoso, do ponto de vista menos custoso, prender do que dar educação, saúde, segurança pública, vida digna às pessoas. Então, essa periferia geográfica e financeira da sociedade é lá para onde vão essas pessoas, é onde o Estado atua com veemência, com repressão. Eu estava ouvindo falar na diminuição dos homicídios, eu acho que diminuição de homicídio em Casa Forte, em Boa Viagem, porque eu fiz júri em janeiro, ali na vara do júri da capital, 99% dos júris que eu fiz, sem medo de errar, para não dizer 100%. Foram sempre de pessoas envolvidas com tráfico de droga, das periferias geográficas e financeiras do Estado. Ou mas seja, não está diminuindo não, né? Voltou a aumentar. Exato. Onde o Estado só atua como repressor, não é? Eu vou ter que fazer um outro intervalo, queria dizer... Mas você volta a falar disso, viu, Edna? Desculpe. Queria dizer para o telespectador, mais uma vez, que esse debate está sendo realizado aqui hoje no Opinião Pernambuco, sem um representante do governo estadual, porque o convite da produção não pôde ser aceito, segundo as assessorias, por uma questão de agenda. A gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o sistema prisional em Pernambuco e no Brasil. Participam Marcelo Zugietti, promotor de execuções penais do Ministério Público de Pernambuco e membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e também Edna Jatobá, coordenadora executiva do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, GAJOP, entidade da sociedade civil de promoção e defesa dos direitos humanos ligada ao Conselho Econômico e Social da ONU. Falávamos no bloco anterior, a minha pergunta tinha sido se o preconceito da sociedade em relação à população carcerária inibe políticas públicas mais avançadas para essa mesma população. Talvez o que iniba seja também um tanto quanto de ignorância. Ignorância no aspecto de não se debater o tema do sistema prisional, né? Nem no Brasil, nem em Pernambuco. É como eu falei no início. A partir do momento que o sujeito passa daquele portão, é como se ele precisasse ser esquecido. Então, a população não quer tocar nesse assunto. Porque quando a gente faz o debate, trazendo esses exemplos, por exemplo, dessa senhora que foi isso, eu acho muito difícil que alguém concorde que uma pessoa como ela deve estar presa. Né? Acho muito difícil que alguém concorde que o seu filho, né, que saiu com os amigos e foi pego com maconha, fique preso não sei quantos meses até conseguir ser julgado e aquilo ser entendido como consumo. É um preconceito muito enraizado e voltado para as pessoas pobres, negras e de periferia, sobretudo do sexo masculino, que são as que são mais encarceradas. E também tem sim um pouco de populismo, porque nenhum gestor atualmente ele está preocupado em resolver o problema a médio e longo prazo. Ele quer dar uma resposta imediata. Então, o encarceramento massivo é como se fosse uma resposta imediata. Olha, estamos prendendo. Mas só que você consegue conter determinado crime com encarceramento até certo ponto. Depois não adianta, não tem encarceramento que vá dar conta. Tanto é que os números de CVLI, que os crimes violentos letais intencionais, mesmo com o aumento do encarceramento, né, que quase dobrou, eles já começaram a aumentar. Então, se a gente faz uma projeção estatística, é possível que em poucos anos a gente volta a ter o mesmo número de homicídios que teve antes do Pacto pela Vida. E agora? Né? Como é que a gente vai tratar essa questão, já que não existe mais confiança da sociedade num pacto que não foi estabelecido com ela, onde ela não participa, ela não opina, a sociedade civil está excluída, né, das decisões, né, e do acompanhamento e monitoramento da política de segurança pública, oficialmente no Pacto pela Vida. Então, se a gente aprofunda o debate, eu acho que a sociedade vira uma aliada, né, nessa questão e como a gente tira essa superlotação dos Olha presídios. só, a gente até aqui falou muito na questão do encarceramento, das condições das pessoas, um pouco das condições das pessoas que estão lá dentro, da política pública que sim prioriza o encarceramento em detrimento de políticas alternativas, mas tem uma outra questão também ligada aí ao sistema, duas outras questões que eu queria tocar. Uma, a questão da segurança dentro dos próprios presídios, e aí a minha pergunta é o crime organizado quem manda hoje nas unidades prisionais? E não o poder público, e a outra coisa, a localização dessas unidades prisionais. Vamos ali para o sistema do Curado, que está dentro de uma que é região urbana e que tem um contingente populacional ali no entorno bem grande. Exato. Veja só, eu vou começar pela segunda questão, não é, que você levantou. A questão da localização das unidades prisionais. A resolução número 9 de novembro de 2011, que é a resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é adotada pelo DEPEN, pelo Departamento Penitenciário Nacional, e, em síntese, o que é que ela versa? É justamente sobre a organização, vamos dizer, assim, para que o povo possa entender melhor, da construção e do modo de construção e da filosofia de construção das unidades prisionais. E uma das preocupações que essa resolução tem, e que é utilizada pelo DEPEN, inclusive para os projetos de construção de unidades prisionais,
é justamente a questão da malha urbana, a construção de unidades prisionais na malha urbana. Eu separei exatamente um dos requisitos que ele fala, é a distância entre o estabelecimento penal a ser construído e a malha urbana do município. Mapa com escala indicando a localização e o estabelecimento em relação à malha urbana. Num outro texto, também como requisito desses projetos de construção de estabelecimento prisionais, é textual, enfático, quando eles dizem os complexos ou estabelecimentos penais não devem, de modo geral, ser situados em zona central da cidade ou em bairros eminentemente residencial. Vejam, aquele complexo de Curado, e a discussão é muito grande, eu fiz uma pregação e entendo que não há solução para aquilo. Primeiro, não devia ter sido dividido, e isso eu já dizia e recomendei por escrito ao Estado na época em que se pensou em se dividir aquilo. Eu disse, vai dividir uma coisa ruim, que tinha 3.845 presos, em 3 coisas ruins, e hoje tem quase 7.500 ou 8.000 presos. O que aconteceu? Exatamente isso. Não há mais condições, porque o problema não é o muro. O problema, você falou exatamente o que é o problema é dentro, é a filosofia. Nós precisamos mudar e construir unidades prisionais modernas, e aí se acabar com a figura do chaveiro, do traficante que manda lá dentro, e o Estado começar a tomar conta das unidades prisionais. Então, o problema nosso não é nem a falta só de agentes penitenciários ou a construção de unidades prisionais. É um modelo mesmo de encarceramento. Quem manda são eles. Não é? Então, se você chega, além da indignidade de tratamento, porque é rato, é barata, é 50 pessoas onde só cabe 4, não tem agentes penitenciários, tudo é pago, o espaço é pago, enfim, o chaveiro, o traficante, o líder daquele... Organização criminosa a gente não tem não, viu? A gente pode... Facções criminosas como as que a gente vê em São Paulo. Aqui em Pernambuco eu não conheço isso. Certo. Eu conheço que a gente tem gangues de lideranças. Isso sim, a gente tem. Tem células assim do PCC, um ou outro, também de outro estado, vem para cá, local, enfim. Mas assim, exatamente, ou uma célula do PCC, ou um outro preso que se tatua e se batiza como sendo do PCC, mas uma organização mesmo, não. Mas a gente tem sim o Estado sem tomar conta, sem mandar dentro da unidade prisional. Eu acho que isso é fundamental. Então eu penso que não é só construir, não é só. Penso e entendo que a gente precisa planejar e ter uma política pública, você disse, uma política pública para o sistema prisional com metas de datas a curto, médio e longo prazos. Olha, se a gente pensa um presídio que tem gestão, né, ou uma penitenciária que seja, num espaço urbano que tenha todas as guaritas funcionando, que tenha agentes penitenciários preparados e em número que seja necessário para aquele espaço. Né? Que tenha gestão do Estado, onde o Estado é quem faça a gestão mesmo, que mande. Né? Onde se tenha a dignidade das pessoas que estão com restrição de liberdade. Eu acho que o presídio não seria um problema no meio urbano, se a gente tivesse esse conjunto de fatores. Se ele tivesse um outro modelo. Se a gente se respeitasse essas condições. Agora, o que a gente tem é superlotação, o que a gente tem é uma política urbana e de mobilidade ineficaz, que empurra as pessoas mesmo para ocupar esses espaços, né, por falta de alternativa. O que a gente tem é a ausência de gestão do Estado. Mais uma vez eu repito, como é que um secretário de Estado diz que fala com os presos pelo celular? Minha gente, pode dizer que é normal, pode dizer que tem outras pessoas que fazem isso, mas ele é autoridade. Então, se ele fala com o preso pelo celular, o preso entende, olha, ele está dizendo para todo mundo que pode falar comigo por celular, então qual o problema de eu ter o celular? Se o secretário me der o número para eu ligar para ele. Veja, então a gente tem também uma falta de moralidade do Estado para impor a sua autoridade naquele espaço. Eu acho que a gente deve ter aí 1 minuto e pouco para terminar o programa. Aí tem uma outra coisa que eu queria tocar com vocês. A assistência à saúde a esses detentos lá dentro. Eu li em algum lugar, não vou me lembrar onde, que o índice de contaminação pelo HIV nas unidades prisionais de Pernambuco é uma coisa assustadora. 42 vezes maior do que a incidência, de modo geral, na população brasileira. Nos outros países, nos outros estados, a proporção é essa? A gente pode ver isso como
Como um vou problema falar bem brasileiro rapidinho. ou pernambucano? Nós temos algumas questões bem pontuais. A tuberculose, não é? Um espaço onde cabe 4, você tem 50, evidentemente que a contaminação, vou chamar assim, não é? É muito grande das doenças contagiosas, infecto-contagiosas, né? Assim que se chama. Pois bem. E um outro, por exemplo, em Itamaracá, nós estamos lutando lá com a prefeitura para tirar o lixo dentro das unidades prisionais. Veja, no momento desse de dengue, de chikungunya, de todos Zika, esses bichos mordedores aí, e o prefeito de lá tira, quando a gente utiliza a ação judicial, a ameaça ou coisa parecida, a ameaça de ajuizar, e agora de novo nós estamos com o mesmo problema. Ou seja, o sujeito não tem responsabilidade social. Então é uma questão também de responsabilidade social, não é? Um minuto, e eu vou deixar esse 1 minuto reservado para uma pergunta que chegou logo no início do programa e eu não pude fazer, não vou poder fazer as outras, mas vou fazer a de Miriam Gomes, que ligou para a gente no iniciozinho do programa. Meu filho está preso e ao invés de ser transferido para o regime semiaberto como deveria, foi, por desatenção, transferido para o Aníbal Bruno. Por que coisas como essas ainda acontecem? Eu prefiro que o senhor responda. Eu vou dizer bem rapidinho que eu quero ouvir Edna. Eu gosto de ouvir Edna. Porque a gente vai Edna. ter que terminar. Eu quero dizer o seguinte, que ela procure a promotoria ou o juiz, porque tudo, nós somos humanos, então pode ser que tenha havido uma falha do promotor, que seja minha, ou que seja do juiz, ou do agente, ou da penal, mas ela deve procurar a defensoria, se ela puder, ou mesmo o Ministério Público, que ela vai resolver esse problema, não é? Para que a gente possa analisar o processo e resolver. Diga, Edna. Temos mais tempo? 30 segundos para você, Edna. Que o problema do filho dela não é o problema apenas do filho dela, é o problema da sociedade pernambucana. E como o filho dela, existem inúmeros nessa situação, então devia ser iniciativa do Estado prezar para que isso não acontecesse. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, pelas perguntas. Desculpa a quem a gente não pôde responder. O Opinião Pernambuco volta amanhã.